Um dia, um mágico foi a um jantar de granfinos junto a membros da alta sociedade, como políticos, empresários, artistas e intelectuais. Durante o evento, o anfitrião propôs para que o mágico mostrasse um de seus maravilhosos truques. Então, no começo ele hesitou um pouco, mas aceitou e abriu um espaço no salão principal e pediu para que um voluntário se sentasse em uma cadeira. Ele tirou um pêndulo do bolso e balançou algumas vezes diante dos olhos do rapaz, que imediatamente adormeceu. Isso causou uma comoção, todos ficaram embasbacados e tentaram ajudar o rapaz, menos uma pessoa. Ele era um industrial novo rico, então era um homem muito prático e não acreditava em hipnose. Prontamente, vendo aquilo, o mágico resolveu desafiá-lo e falou: "Por que o senhor não vê com seus próprios olhos?" "Pois bem, veremos", o homem respondeu. Então o mágico repetiu seu truque, balançou o pêndulo algumas vezes e nada aconteceu. Então ele tentou novamente e de novo sem nenhum resultado. Então ele tentou uma terceira vez e não se via nem sequer um grão de areia se mover ao redor dos olhos do homem, que estava incrédulo e logo proclamou para todo mundo: "Eu disse que ele era uma fraude." Bom, nesse momento, o mágico, super preocupado, até que todo mundo se virou para um lado do salão onde uma mulher tinha acabado de desmaiar. As pessoas foram correndo ajudar ela e assim que ela acordou, o homem, o empresário, finalmente caiu no sono, subitamente. Então ele acordou e daí uma terceira pessoa caiu no sono. Então isso foi se seguindo assim, um de cada vez, até causar uma confusão generalizada. Bom, um mágico, para tentar resolver um pouco a situação e também salvar sua reputação, né? Ele propôs repetir o truque com uma outra pessoa para ver se dessa vez aconteceu o contrário. Foi então que... Eu não gostei dessa história. Eu tô tentando o máximo, eu juro. Tente novamente amanhã. Lídia, o cliente não gostou do roteiro do speaker. Não gostou do que especificamente? Que é uma coisa mais simples, sem a cena do parkour. Mas como a gente está acostumado a fazer, mostra o produto e a aplicação dele. Nossa, mas eu demorei um tempão pra escrever. Mas vai ter que ser desse jeito, porque senão pensa bem, mais verba de produção, contratar um ator, fora o tempo que a gente não tem. Não dá pra entender esse cliente, porque na reunião de briefing parecia que ele queria isso. Ele até me pediu pra ser criativa, pensar fora da caixa. Mas tá, eu refaço então. Mais atenção, querida. Tá, eu só preciso primeiro terminar uma Faz nova... esse que é pra hoje. Tá, faço agora. Obrigadão, Lídia. Imagina. Beijo. Outro, tchau. Tchau. O manual de marca também é pra hoje. Espero que isso não te tire o foco. Por pouco que ela não te ouviu. Não se esqueça do nosso acordo. Eu sei, e eu vou entregar. Só preciso terminar esse trabalho e aí eu penso em alguma coisa. A escolha é sua. Você já não pensou que uma hora ou outra alguém vai dar pela minha falta? E aí fica como? Eu também tenho essa curiosidade. O prazo é até a noite, então até a noite você vai ter a tua história. Lídia, Já vou! não ligue nunca mais.
Em um vilarejo distante havia o costume de que uma mulher só se casaria com um homem que lhe desse um colar dourado. O item era cobiçado porque se acreditava que quem o portasse poderia ter maior felicidade e viver mais tempo. Mas não era nada fácil obter essa joia. Para isso era necessário trabalhar por 5 ciclos solares. E cada pretendente se esforçava desde a mais tenra idade para poder formar sua família. Um dia, um homem finalmente completou o seu ciclo. Ele trabalhara por muito tempo lavrando o solo, enfrentou sol, chuva, ventos fortes, adoeceu incontáveis vezes, tudo para que pudesse obter o tão desejado colar. E ele já tinha também escolhido a sua pretendente, uma jovem filha de um criador de animais, que também o correspondia. A cada dia que os dois se viam, ele prometia: logo, meu amor, logo, o que o motivava a encarar as intempéries cada vez mais. Então ele foi até a cidade, onde se podia obter o colar dourado, e trocou a soma por tanto tempo suou para conquistar. Era de fato um colar belo e precioso, dourado e reluzente como o sol. Saindo da joalheria, ele o guardou na bolsa e foi caminhando com tanto cuidado que parecia contar os próprios passos. Foi quando ele foi rendido por um homem encapuzado que o surpreendeu e o roubou. Eu não gostei dessa história. Mas eu nem terminei de contar. Você podia pelo menos me falar o que você quer. Tente novamente amanhã. E a sua amiga já voltou? Não, ela ainda tá isolada com os pais dela. E o trabalho, filha, como é que tá? Ah, correria, mas tudo bem. E vocês, como é que estão? Ontem fez 22 graus, você acredita? Nossa, aqui começou com 8. Oh, como é que você tá aguentando, Lídia? Ah, sei lá, me acostumei já, eu acho. Sabe a Dirce? Quem? A Dirce, minha prima lá de Rondônia, Acho que sei o que tem ela. pegou Covid. Pegou? Pegou, coitada. Foi entubada e tudo, mas não teve jeito, né? Nossa, coitada. Filha, você tá se cuidando certinho? Sim, eu nem saio de casa. E vocês? Também. Ainda bem que você sempre gostou de ficar lendo, né? Nossa, às vezes parece que eu vejo você aqui, sabia? Tava até falando com seu pai esses dias. Seria tão bom se você voltasse, né, filha? Ai, mãe. Se você não tivesse falado aquelas coisas, Lídia. Eu tô com tanta saudade, filha. Eu também tô. Zicto. Onde vai? Espero que não esteja pensando em fugir. Não, eu só precisava esticar um pouco as pernas. Lídia, a gente pode até te ensinar e dando uns toques pra você, mas não dá pra te ensinar a ter atenção. O cliente me passou 2 linhas de briefing, eu tive que tirar tudo de cabeça. Era só olhar na campanha passada, tem tudo no YouTube. E como que eu ia saber? Ninguém me falou nada. E o e-mail marketing da FlexConte? Eu solicitei isso pra você na segunda-feira, até agora nada. Sem falar o blog da agência, que tá atrasado desde o dia 4. Lulu, não deu tempo. Como não deu tempo?
Claro que deu tempo. Não deu tempo, porque toda hora que eu escrevi o blog me aparecia uma demanda urgente de última hora, uma refação pra fazer, uma reunião com o cliente, assim não dá, eu gastei muito tempo com outras tarefas. Dá pra fazer cada tarefa em meia hora. Meia hora é só o tempo que eu levo pra pesquisar. Isso é agência. É esse o ritmo. Agiliza, querida. Tá bom, eu posso fazer isso. Eu faço de qualquer jeito, fica pronto em 5 minutinhos. É só pegar um texto na internet e plagiar. Mas daí quem paga o pato é o cliente. Olha, na nossa entrevista você disse que tinha experiência. E eu tenho, só que não dá pra fazer 3 coisas ao mesmo tempo e vir mais coisa de última hora. E no outro dia você disse que o cliente não sabia nada. Lulu, eu nunca disse isso. Você disse sim, a gente estava em reunião. Não. Não? Foi o que eu ouvi. Eu nunca disse que o cliente não sabia de nada. Eu falei que ele me pareceu querer a cena do parkour. Isso é mentira sua. Isso foi culpa sua. Não me importo com a sua vida pessoal. Vida pessoal? Que vida pessoal? Eu não tenho mais nada, eu perdi meu emprego, eu uso a mesma roupa todo dia porque você tá me prendendo aqui. Nós temos um trato. Uma boa história pela sua vida. Você deve criar dentro do prazo, custe o que custar. Eu podia ler pra você um livro. Não é o que eu quero. Mas ó, eu tenho alguns clássicos. Monteiro Lobato, Mary Shelley, Irmãos Green. Nada do que já foi escrito se compara a uma história criada por você. Mas por que eu? Porque as suas histórias me fizeram assim. Mas a melhor de todas pode me devolver ao meu tamanho original. Uma história que só você pode criar. Eu não vou fazer mais nada pra você. Chega! Insolente e preguiçosa, não vê? Eu poderia acabar com a sua vida agora mesmo. Tá bom, eu crio tua história. Agora você vai aprender a dar valor. Não! Era uma vez um homem que inventou uma máquina de fazer nuvens. E... Para! Eu não gostei dessa história. Você quer me torturar? Tente novamente amanhã. Socorro! 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 Sicto. Por favor, não tem mais nenhuma história. O prazo está acabando. A escolha é sua. A história de hoje é sobre uma garota que saiu do interior para tentar a sorte em Curitiba, numa faculdade de jornalismo. Ela brigou com os pais, porque eles sempre protegeram ela a vida inteira, mas ela queria muito ter sua independência. E mesmo que isso desagradasse eles, ela saiu. E falou coisas horríveis, mas ela queria ir. Chegando lá, ela passou por tanta dificuldade que ela teve que morar de favor na casa de amigos até conseguir ter dinheiro para poder dividir um apartamentozinho com problema no encanamento. Aos poucos, os amigos foram sumindo, tudo deu errado, ela ficou doente várias vezes porque nunca passou tanto frio como nessa cidade. Aí veio a pandemia, ela ficou isolada e tentou mandar currículo para todos os jornais que queria trabalhar, mas ninguém dava oportunidade mesmo ela já tendo um diploma.
E quando eu me vi, eu já tava naufragada nessa porcaria de agência de marketing, fazendo todo dia a mesma coisa, plagiando o texto dos outros na internet pra fazer postzinho pra rede social, videozinho, aguentando cliente chato, chefe babaca e colega de trabalho invejoso que não aguenta uma ideia criativa, que eles já mutilam meu texto, cortam minhas asas até tudo virar um bloco de concreto. Sendo que o que eu mais queria era só trabalhar com a minha criatividade, porque é tudo pra mim e eu quero muito poder trabalhar com o que eu amo. Eu só quero minha família, eu só quero minha casa. E eu não aguento mais essa cidade. Eu gostei dessa história. Zicto?